Olá, meus amados, graça e paz. A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo bem aí com vocês? E aí, como é que está sendo para você esses dias incríveis de meditação na palavra? Vocês estão gostando? Que bênção, que bom que vocês estão amando. E hoje nós já avançamos, né? Já estamos aqui já com 33 dias de meditação na Bíblia. Olha que vitória, que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que hoje você já passou aí gastando o seu tempo e agora você vai ouvir um pouco mais aqui sobre a história de José, uma das histórias lindas no Gênesis 42. Ele já é um homem muito próspero aqui. E olha, ele já prosperou tanto, já Deus lhe deu filhos, ele já está com seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E é interessante você parar um pouco para meditar na fala desses filhos, o nome desses filhos, né? O Manassés significa levado a esquecer, ou seja, Paulo não disse, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. José tinha plena consciência de que Deus estava trabalhando com ele sobre a questão das feridas, das amarguras, dos traumas sofridos pelos seus irmãos, aqueles que ocasionaram o seu sofrimento. E ele dá o nome do segundo filho. Aqui sim você já vê um homem pleno, um homem restaurado. E é bom que você faça uma distinção entre 2 palavras que eu queria ressaltar para nós irmos aqui enriquecendo nossa meditação. Existem 2 palavras que nós, como cristãos, diante desse texto, precisamos de aprender e memorizar isso e ficarmos com ela. Reforma e reconciliação. Às vezes a gente quer a reforma porque ela é rápida, né? Vamos reformar, pinta, faz isso, faz aquilo, mas a restauração ela é diferente. Eu lembro que, ouvindo agora recentemente, foram fazer uma reforma em um dos museus em Belo Horizonte. Lá descobriram muitas coisas de artes, né? Inclusive artes manauaras e tudo. E eles pararam com a reforma e entraram no processo de restauração. E aquela restauração demorou muitos anos, porque é algo mais delicado. A restauração é trazer a origem, é voltar à origem. A reforma não, é dar continuidade naquilo que já tem. Então entenda isso. Quando nasce aqui o Efraim e o José dá o nome para esse menino, ele está dizendo, eu passei por uma restauração. Deus me restaurou em uma terra estranha. Talvez você está em outro lugar, em uma outra terra, vivendo um novo tempo, tentando aí se condicionar a esse ambiente e tudo. Eu quero dizer para você, Deus é Deus de restauração em terras longínquas, em terras distantes, em momentos difíceis, aquela parte desconhecida que você não sabe o que vai acontecer. Deus é Deus de restauração. E aqui ele restaurou. O nome Efraim significa duplamente frutífero. Olha que nome poderoso, que nome maravilhoso. Irmão Cláudio, por que você está dando essa introdução? Porque o texto que nós vamos ler vai falar do encontro de José com os seus irmãos, né? Olha, o versículo 1 diz, sabedor Jacó, que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí olhando uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descei lá e comprai deles, para que vivamos e não morramos. Né? O pai estava agora despertando os filhos para ir até o Egito. Mas quem é que está lá no Egito? Ele, José, está ali. E o versículo 14, quando eles encontram com o José, tem uma fala interessante, né? Que dava um bom filme, uma boa série aí para gente maratonar e assistir e ver como que Deus é um Deus todo-poderoso.
Versículo 14, olha só o que diz aqui. Eles se apresentam para o José e a Bíblia diz assim: então José lhes disse, e como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados, juro pela minha vida e a vida de Faraó, que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Eles acabaram falando, né, que eles tinham outros irmãos e que havia o irmão mais novo. Olha só o coração de José aqui para essa fala desse irmão mais novo, porque José era o mais novo até aquele momento e depois nasce o irmão mais novo, Benjamim. E o pai do José, o Jacó, já em uma ditosa idade, depois mais na frente nós vamos ver já em outros dias da meditação, quanto que esse homem externo do seu sofrimento, do que ele passou por conta da perda e da suposta morte do seu filho José. Então, aqui o José vai dizer para ele assim que vocês não vão sair se não trouxer o seu irmão. E você sabe que eles acabam voltando para o pai, o desfecho dessa história é muito lindo, mas o versículo 20 tem algo interessante que eu queria ressaltar aqui com você. Abre aí, me acompanha aí nesse texto do versículo 20, ele diz assim: vão as suas famílias e tragam-me o seu irmão mais novo, como que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E mais para frente, o pai, o Jacó, ele diz assim: não, eu não vou permitir. O pai estava muito ferido, o pai estava muito machucado. E o pai disse: vocês vão acabar com os meus filhos. Vocês vão me deixar sem filhos. Já não basta o que eu vivi. Ele estava dizendo: meu coração ainda está ferido, meu coração não foi curado. Aquela ferida do meu filho que foi morto, que uma fera o arrebatou. Eu não consegui lidar ainda com aquilo, agora eu tenho que dar outro filho. Não, ele ficou numa luta, numa crise, mas você vê o desfecho dessa história, é muito lindo. Você vê depois o José reconciliando com esses irmãos. E isso, para mim, ele tem muita coisa envolvida, porque José é um tipo de Cristo, ele traz perdão para a vida dos irmãos. E mais à frente você vai ver como que essa família vai morar no Egito e desfrutar de tantas benesses. Então, Gênesis 42 é muito rico e não temos como descrever tantas preciosidades no tempo que nos cabe. Então, querido, fica essa dica para você e entenda, não importa o que fizeram, não importa como começou a sua história, o importante é como vai fechar a sua história. O importante é que você está em restauração. Deus está restaurando, você está voltando à originalidade, ao início de tudo. Deus te criou para ser bênção, para viver a vida dupla com propósito. Isso que essa história fala para os nossos corações. E aí eu quero aqui dar continuidade com você para nós avançarmos. Salmo 33, esse é um salmo de Davi, e esse é um salmo onde ele começa aqui falando que Deus é o Criador de tudo. Se você fizer um paralelo com o Salmo 33 e o 19, você vai ver quantas semelhanças, né? E tem algo interessante, porque o Salmo 19, ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. Um dia discursa o outro dia, sem que haja palavra, né? Desde o nascer do sol até o ocaso do sol, até o pôr do sol, há uma linguagem, há algo fantástico na natureza. Agora mesmo, quando você despertou às 5 da manhã e começou a gastar esse tempo precioso, de repente você abre aí a janela e dá uma olhada, você vai ver ali aquele momento do nascer do sol, algo tão lindo, tão impactante. E o salmista está descrevendo isso. Ele está dizendo que o louvor que está se entoando dentro da congregação do justo é para que haja um reconhecimento. Ele diz assim: exultem no Senhor, versículo 1, ó justos. Aos que são retos de coração, fica muito bem louvar a Deus. Olha, fica como uma boa roupa, né? Alguém diz, ficou bem. Então, quando você louva a Deus, quando você o adora, quando você reconhece a grandeza dele por meio da natureza, enfim,
alguém vai olhar e dizer, você está tão bem, seu sorriso está diferente, seu rosto, seus olhos brilham. Há uma linguagem corporal que se interpreta, onde se lê e diz, você está muito irresistível. Uau, que maravilha! Esse é o nosso salmo. E aí eu quero caminhar um pouco mais com você, avançando, indo lá para Lucas 23, nós já estamos fechando esses livros, né? Poxa, que pena, porque os evangelhos são assim, cheios de histórias incríveis que Jesus vai narrando os milagres. Meu Deus, fantástico. Lucas 23, eu quero dar ênfase para pelo menos 2 versículos. Um desses versículos é o versículo 28. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, ó filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chore antes por vocês mesmas e por seus filhos. Olha o que aqui Jesus está mostrando. Quando você vê uma pontuação de mulheres na Bíblia, ou mulher, muitas vezes tem algo nas entrelinhas, tem algo dizendo assim, a palavra mulher significa a igreja. E ele, quando diz isso, ele está indo para a cruz cumprir um propósito. E ele olha para essas mães, ele diz, ó filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês, ou seja, chorem pela igreja. Porque Jesus sabia, ele deixou registro que haveriam tempos difíceis para a igreja. Talvez nós já esteja vivendo esse tempo difícil, esse tempo de dores, esse tempo de dores de parto, esse tempo de grandes coisas que vão acontecer. O cenário todo indica, fala, sinaliza para isso. Paulo também sabia, ele diz para Timóteo, saiba porém isso, nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. Então, querido, é importante que eu e você tenhamos essa consciência. Jesus está deixando aqui algo registrado para essas mulheres. Chorem por vocês, ou seja, chorem pela igreja. A mulher chora pela igreja, clama pela igreja e pelos seus filhos. Lembra das últimas palavras do profeta Malaquias 4:6? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ou seja, a igreja, a mãe, as mães aqui representadas, as mulheres aqui, chorando pelos seus filhos. E isso também Jesus volta a repetir quando ele já está na cruz, sua mãe ao pé da cruz, o discípulo a quem ele amava, o discípulo João, juntos ali, ela ergue os olhos para o filho que está na cruz e o filho devolve para ela a deixa. Ele diz para o João, filho, eis aí a tua mãe. Aí ele diz, mãe, eis aí o teu filho. Ou seja, a convenção do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uau, que maravilha! Que Deus te abençoe. Fica aí nosso registro para essa meditação e que Deus possa te dar aí garantia de muita paz. O Espírito Santo está guiando teu caminho nesse tempo de meditação. Não tenho dúvida que o que está tornando esse tempo tão maravilhoso é a presença dele. Fica aqui essa meditação. Eu peço para você aí divulgar esse trabalho, né? Divulga esse vídeo, partilha com teus amigos e vamos aqui dar relevância, destaque para esse vídeo, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Um beijo para o seu coração. Até a próxima. Fica na paz.